Oi, quarto ano, tudo bem? A partir de hoje, em nossas aulas de geografia, nós vamos estar estudando as principais atividades econômicas. O primeiro passo é entender o que são atividades econômicas. Toda aquela atividade que gera lucro, que gera dinheiro para o município, para o estado, para a região, para o país, é chamada de atividade econômica. O Brasil tem muitas atividades econômicas: agricultura, pecuária, pesca, mineração, comércio, indústria, prestação de serviços, turismo. E nós vamos ver cada uma delas separadamente. Hoje nós vamos começar pela agricultura. Porém, antes de nós abrirmos o livro, vamos tentar fazer um resumo do que veremos nas aulas daqui para frente. A agricultura, ela é uma atividade praticada no campo. A pessoa que desenvolve essa atividade, ou seja, que trabalha com agricultura, é chamada de agricultor ou lavrador, certo? O trabalho da agricultura é um trabalho bastante importante. É preciso você preparar o solo para receber as sementes e colher futuramente, certo? Mas não é assim tão simples. É preciso que tenha todo um cuidado com o solo. Muitas vezes a pessoa deseja plantar um determinado tipo de produto lá no seu espaço de terra, lá na sua fazenda. Entretanto, aquele solo não é adequado para aquele produto que se deseja plantar. Vamos citar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu tenho um pedaço de terra e que eu desejo plantar nessa terra café. Entretanto, o meu amigo agrônomo, o engenheiro agrônomo, foi até as minhas terras, examinou e disse para mim: olha, não é apropriado este solo para uma plantação de café. Porém, se você plantar arroz, você vai ter uma boa colheita. Então, eu posso mudar de ideia e começar a plantar arroz. Ou então, eu digo a ele: eu quero plantar café. Vamos preparar o solo para receber o plantio do café. É possível? É possível. Porém, vai exigir mais gastos por parte do produtor, certo? Existe o produtor, o grande produtor, que fornece produtos para o próprio estado, para o próprio país, para a região onde ele vive. E o grande produtor, além de fornecer esse produto para o mercado interno, ele também exporta, ele vende para outros países aquilo que ele produziu. Mas também tem aquele produtor menor, então ele vai fornecer os produtos que ele colheu apenas para a região onde ele vive, certo? Bom, para se obter uma colheita boa, é preciso
ter muitos cuidados. Nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso livro. É preciso ter cuidado com o solo. Se ele estiver encharcado demais, o que tem que fazer? Tem que drenar o solo, ou seja, retirar um pouco da água deste solo. Se ele estiver muito seco, ele também não é bom para o plantio. Então, precisa ser irrigado, certo? E outros tipos de cuidados para se obter uma boa colheita. Escolher sementes de boa qualidade, fazer o plantio na época certa, fazer a colheita na época certa. Tudo isso vai garantir ao produtor um produto de qualidade, aquele produto que ele pode colocar lá no comércio e vender por um preço bom. O produto que não tem uma qualidade muito boa, ele custa mais barato, certo? Porque provavelmente o produtor, ele não teve uma seleção boa para as suas sementes, ele não escolheu as sementes de qualidade para plantar, ou o solo não estava bem preparado, ou aconteceu de bater alguma praga na plantação e ele não colocou o uso adequado do agrotóxico na sua plantação. Por quê? O agrotóxico, ele existe para combater as pragas caso elas aconteçam. Porém, é preciso saber usar com responsabilidade, senão ele vai prejudicar a plantação e também vai prejudicar o solo, ok? Então agora nós vamos passar para o nosso livro e vamos fazer a nossa leitura de hoje. Vamos lá? Então, crianças, na página 186, as principais atividades econômicas. Você sabe como obtemos os alimentos que consumimos ou os materiais utilizados para fabricar os produtos que utilizamos? O ser humano, por meio do trabalho, obtém tudo o que necessita em diversas atividades econômicas. Veja algumas delas. Agricultura, atividade geralmente praticada na área rural que envolve preparar o solo, plantar e colher alimentos e matérias-primas. Pecuária, atividade geralmente praticada na área rural. Trata da criação e reprodução de animais para servir de alimento e matéria-prima. Pesca, atividade de extração de peixes e frutos do mar, praticada em locais banhados por mar, rios, lagos e lagoas. Mineração, atividade de extração de minérios do solo ou do subsolo, camada que fica abaixo do solo. Indústria, atividade que transforma matérias-primas em outros produtos e é desenvolvida principalmente nas fábricas, localizadas, em geral, na área urbana. Comércio e prestação de serviços, atividades exercidas principalmente na área urbana. O comércio é a compra e a venda de produtos. A prestação de serviços é a atividade que não produz nem comercializa produtos, mas que fornece serviços como o transporte e a educação. Então, vocês viram que existem diferentes tipos de atividades econômicas, como eu disse no início, mas que nós vamos ver uma atividade de cada vez. Tanto as atividades econômicas da área rural como as da área urbana
são responsáveis pelo desenvolvimento econômico do município. Saiba mais: a atividade artesanal. Há muito tempo, os seres humanos transformam recursos da natureza em produtos úteis para o seu dia a dia. Primeiramente, a produção era artesanal, ou seja, utilizava-se apenas o trabalho manual e instrumentos simples. Mais tarde, grande parte do trabalho passou a ser feita pelas máquinas, nas fábricas, o que possibilitou o aumento da produção. Ainda hoje, algumas pessoas trabalham de forma artesanal, em casa, na confecção de muitos produtos, como chocolates, pães, doces, roupas, sapatos, toalhas, joias, etc. Essas pessoas são chamadas artesãos. Em alguns municípios do Brasil, a produção artesanal é uma atividade econômica importante que movimenta o comércio local e gera renda para muitas pessoas. Crianças, geralmente nas cidades turísticas, o artesanato é muito importante, é uma grande geração de renda para o município. Agricultura. A agricultura é o trabalho de cultivar a terra, ou seja, preparar o solo, adubar, semear, cuidar da plantação, combater pragas e doenças e colher, produzindo alimentos e matérias-primas para o consumo das pessoas e de animais. Quem trabalha na agricultura é chamado agricultor ou lavrador. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Os grandes produtores exportam seus produtos para outros países e também abastecem o mercado interno. Já os pequenos produtores são responsáveis pelo mercado interno, fornecendo grande parte dos alimentos que os brasileiros consomem. Muitas vezes abastecem os comércios locais, próximos de suas lavouras. A agricultura depende do tipo de solo e do clima. É do solo que as plantas retiram os nutrientes, ou seja, aquilo que necessitam para se desenvolver. Conhecer os tipos de solo e clima adequados para cada vegetal é extremamente importante para o sucesso dessa atividade. A cana-de-açúcar, por exemplo, é uma planta que se desenvolve melhor em climas quentes e úmidos. Já o trigo se adapta melhor aos climas mais frios. E aí você tem imagem de uma plantação de trigo. Continuando na leitura. Como cultivar a terra? Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa preparar bem o solo e tomar alguns cuidados no plantio. Cuidados com o solo. Colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo. Arar o solo, remexendo a terra para que ela fique solta. Irrigar o solo quando não há chuvas frequentes. Drená-lo, retirando o excesso de água quando ele for muito úmido. Em terrenos inclinados, plantar em curvas de nível para que a água das chuvas não carregue grandes quantidades de solo. Plantar em curvas de nível é o mesmo que cortar o terreno em degraus. Evitar as queimadas. Então, crianças, agora, na página de número 190, nós temos atividades para serem desenvolvidas.
A atividade número 1 pede para que você responda as seguintes questões com base no texto que nós terminamos de estudar. Então, você vai recorrer ao seu texto para estar desenvolvendo as letras A, B e C da atividade número 1. A atividade número 2 diz assim: pesquise, converse com o professor e os colegas e depois responda as perguntas. Aqui eu vou pedir a você que faça essa atividade individualmente. Afinal, nós não estamos podendo sair de casa, não é verdade? Então você pode estar desenvolvendo essa atividade aí, que é uma pequena pesquisa, com a sua família. E você não vai precisar fazer essa pesquisa numa folha à parte, não. Você vai responder no seu próprio livro, aí na sua página de número 190, ok? Na página 191, a atividade de número 3 traz 5 alternativas. Você vai fazer a leitura de cada uma delas e vai assinalar aquelas informações que são corretas. Se você tiver dúvida, volta ao seu texto e tenha segurança na hora de assinalar as informações corretas, ok? A atividade de número 4. Observe a reprodução da pintura. Depois, converse com o professor e os colegas sobre as questões propostas. Então, aqui nós temos uma imagem de Cândido Portinari, é uma obra do Cândido Portinari, e nós vamos fazer um comentário a respeito dessa obra em um outro momento, tá bom? Bom estudo para vocês!